Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. Esse seu podcast semanal, essa sua proteína de bacon semanal, onde a gente busca sempre trazer muita sustância para você que está cansado com todo esse conteúdo aí sobre cultura pop, enfim, né, que você encontra por aí, esse conteúdo progressista. Então o Bacon é esse seu podcast conservador, né, essa sua proteína, essa sua sustância, esse podcast para carnívoros. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, pessoal, hoje eu queria dizer que eu tô aqui mais como ouvinte até porque o convidado é especial, eu gosto muito do que ele produz, do que ele estuda, então eu tô aqui louco pra ouvir o que ele tem pra falar pra gente. É isso aí, estamos aqui como alunos, né? Então, Exatamente. apresentando aí de forma muito breve, né, o convidado, ali, senão eu ia ficar aqui alguns minutos, né, para apresentar aí todo o, digamos, né, a obra dele, né, a bagagem que ele tem, né? Ele que possui mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, é membro da Sociedade Brasileira para o Estudo de Filosofia Medieval e da Sociedade Internacional para o Estudo da Filosofia Medieval. Leciona na Faculdade de São Bento de São Paulo, no qual é coordenador pedagógico do curso de Filosofia, no Seminário Mater Ecclesiae do Brasil, em Itapecerica da Serra, e no Instituto Superior de Filosofia de Osasco. Autor de livros e artigos nas áreas de filosofia e teologia, ministra cursos, né, e palestras em todo o Brasil e no âmbito internacional. Senhoras e senhores, com vocês, professor Joel Gracioso. Seja Oi, bem-vindo, pessoal. professor. Obrigado, Lucas, pelo convite aí também. Presença do Bruno, da Fernanda. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui e bater um papo aí sobre um autor que, no meu entendimento, pode nos ensinar muitas coisas. É isso aí, né? Hoje o podcast aqui é aquele conteúdo top, né? Que você, meu caro ouvinte, sempre gosta demais, né? E encontra algumas vezes, né, aqui no Bacon, né? Quando a gente tem convidados, né? Digamos assim. Mas assim, professor, para nós, né? Já de começo, né? É uma honra, né? Ter a sua presença. É até engraçado, né? A gente é um podcast que fala de cultura pop e tá com o professor Joel Gracioso aqui. Mas o que tá acontecendo, né? Mas você, né, se você chegou aqui agora, né, o Bacon, a gente fala sim sobre cultura pop, sobre filmes e séries, né, mas a gente também traz aqui um conteúdo sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina, né, sobre a Igreja Católica. A gente fala muito também de história, né, enfim, né, e hoje a gente quer exaltar aqui um dos heróis, né, um dos grandes heróis, né, da nossa fé, um grande santo, né, que é Santo Agostinho. E antes de mais nada, siga-nos nas nossas redes sociais, né, @baconpodcastbr. Então você vai encontrar a gente no Instagram ou também no YouTube, se você gosta de ver esse conteúdo que você está ouvindo no seu agregador de podcast, se você quer ver o vídeo, vai lá no YouTube, né, os links estarão aqui na descrição. Professor, por favor, também apresenta aí o seu canal, né, o seu perfil também do Instagram. Eu tô no Instagram, né? É só procurar por @joelgracioso lá. E tem o meu canal no YouTube, também é Joel Gracioso. E no Telegram, né? Eu tenho um grupo lá, um canal no Telegram. Aí o mais fácil na minha opinião, é pelo YouTube. Lá no YouTube tem o link do Telegram e do Instagram, né? Eu não conheço muito essas coisas, meus filhos aqui acabam ajudando isso daí, sendo bem honesto. Enfim, Uhum. e outros meninos que acabam me ajudando. Aí eu acabo, agora mesmo, né? Tá terminando as férias, então eu vou retomar a questão do YouTube, mesmo do Instagram, do Telegram, né? E geralmente eu posto bastante conteúdo formativo, né? E no YouTube mesmo, né? Toda terça-feira eu tenho um programa ao vivo chamado Contemplatio, né? Que é essa coisa de juntar fé e cultura. Se Deus quiser, a gente volta na segunda metade de fevereiro, né? Eu tô começando a fazer a reunião com o pessoal do diretor, né? Que faz essas coisas tudo. E, enfim, para quem tem interesse em estudar um pouco filosofia, teologia, né? Lógico, não de uma forma, eu evito, né, todo tipo de academicismo nas redes sociais, né, porque não é o lugar para isso, e de uma maneira, lógico, séria, mas que seja numa linguagem acessível às pessoas.
Maravilha. E para facilitar, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Então você só vai chegar ali na descrição desse episódio, seja no podcast ou no YouTube. Você vai clicar no link que você vai conseguir acessar diretamente ali o canal do YouTube, o Telegram, o Instagram do professor, e você vai conseguir ter acesso a todo o conteúdo dele, tá bom? Para facilitar o seu caminho. E com certeza, você que está ouvindo a gente, você já conhece o trabalho do professor Joel Gracioso, né? A gente está apresentando aqui, mas com certeza você já conhece. Se não E, conhece, você e está perdendo tempo, vai lá, aproveita, pausa esse podcast, vai lá, clica no link, porque vale muito a pena. nossa, tem várias sequências ali de aulas ali, Tem justamente nesse bastante coisa programa aí que o legal. professor apresentou, que é fenomenal. O canal do Telegram também, eu tô lá também acompanhando também, os áudios ali, todo o conteúdo que o professor disponibiliza. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos entrar então no assunto desse podcast. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, então, começando aí mais um episódio do Bacon Podcast. Bruno, por favor, como de tradição, deem-nos a sinopse desse episódio. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito dessa trilha sonora que você colocou agora. Legal essa música aí, viu? Fica a dica aí para os próximos. Pô, o podcast de hoje a gente vai falar sobre Santo Agostinho. É até, assim, difícil explicar a importância desse cara e o que ele está fazendo num podcast sobre cultura pop. Mas vamos entender dessa forma. Santo Agostinho é um cara que ele ajudou a moldar toda a civilização ocidental. Os escritos dele e a importância dele para a igreja moldaram o pensamento da Idade Média. Né? Até São Tomás de Aquino, ninguém foi tão importante no pensamento quanto ele. Então, tudo que a gente conhece, tudo que a gente está acostumado a ver na cultura, de algum modo bebeu de Santo Agostinho. Então, para a gente entender melhor quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Essa frase é muito boa. Santo Agostinho tem um papel muito importante. Então, sim, nos filmes, nas séries, na cultura de forma geral, existe algum traço do pensamento de Santo Agostinho sempre. Se a gente pensa em livre-arbítrio, pensa na questão da guerra justa, pensa na questão... Né, muita coisa mesmo. Santo Agostinho, ele permeia muito do que a gente conhece. Então, vamos conhecer melhor quem que é esse cara, né? Quem que é esse santo doutor da igreja aí que eu tentei ler logo que eu comecei a caminhada e eu percebi que ele era mais difícil do que eu estava preparado. Mas mesmo assim, vale a pena. É interessante, né, cara? Porque eu também, assim, logo no início da caminhada eu tive a minha experiência com confissões, né? Então, eu acho que todo mundo, né, que começa, né, já vai logo para esse livro, assim, e ele faz parte, assim mesmo, né, principalmente ali de quando a gente começa, né, a conhecer mais a nossa fé, enfim, é claro que não é tão simples assim, né, de ler Santo Agostinho, mas eu tenho a impressão que sempre não é a primeira pessoa, né? Comigo também aconteceu isso, né? De pegar ali para ler as confissões, enfim. Mas é interessante que o professor ele falava, né? Pode falar, Bruno. Fala aí. Não, assim, eu era um jovem muito soberbo nessa época, porque eu falei, pô, quem são os melhores que tem para ler? Assim, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Ah, mas Santo Tomás, a galera gosta muito, não, é modinha, eu vou Santo Agostinho. Como se soubesse o que estava fazendo, né? Jovem às vezes é meio besta, né? Daí eu fui ler um monte de coisa, alguns livros tive super dificuldade, outros eu lutei muito, alguns foi mais fácil. Não é fácil, mas assim, tem que perseverar porque vale a pena. E Sim. Confissões, você até comentou, a gente estava falando né, da importância de Santo Agostinho na cultura pop. Confissões é uma literatura, assim, dá para chamar de literatura, né? Não é só um livro teológico, um livro filosófico, ele é literatura mesmo, assim, é um livro importantíssimo, né? Da literatura. É uma literatura inaugurada por ele, né? As confissões é uma literatura Exato. inaugurada por ele mesmo. Uhum. Mas assim, o professor ele falou lá logo na apresentação, né, sobre o canal dele, né, o programa que ele tem que lida justamente com fé e cultura, né?
E é interessante a gente falar de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, ele tem mesmo, né? O Bruno falou ali sobre a cultura e tudo mais, e ele tem uma forte influência mesmo nessa união, né, da fé e a cultura, né? No caso, na época dele, ali aquela literatura pagã, né? E a forma que ele conseguiu abstrair, né, de tudo aquilo e unir aquilo também com uma, querendo ou não, uma teologia que já existia ali, né? Então, ele fez um trabalho excelente, né? E eu não vou dar spoiler aqui, né? Já dessa parte aí do trabalho de Agostinho, mas seria interessante a gente começar então do início, né? Então, quem foi Santo Agostinho, né? Entender um pouco da história dele, né? A gente sempre escuta ali falar sobre Santo Agostinho, que se converteu, né, com a oração ali da sua mãe, né, Santa Mônica, Santo Agostinho que teve um filho, né, na sua juventude, Santo Agostinho que foi um jovem ali que realmente se entregou, né, aos prazeres mesmo carnais, aos prazeres ali da vida, mas que se converteu, né, e foi uma conversão ali, digamos que revolucionária, né, uma conversão ali que depois marcou, né, toda a história, né? Professor, uma apresentação assim, né? Quem foi Santo Agostinho? Bom, Santo Agostinho ele nasce no ano 354 e ele morre no ano 430. Esse recorte histórico é importante porque já diz muita coisa aí, ou seja, ele está no contexto dos chamados padres da igreja, tá? O período da patrística. Quem foram os padres da igreja? Os padres da igreja foram os primeiros escritores cristãos que colaboraram profundamente, né, para organização da doutrina da igreja, né, a questão dos primeiros dogmas, ali a questão de sínodos e concílios, e, portanto, foram grandes defensores da fé. Eram pessoas que tinham um amor profundo por Deus, por Cristo, pela igreja, e procuraram defender a fé ao mesmo tempo que colaboraram na organização da doutrina, no aprofundamento da doutrina no sentido da reflexão teológica e também um pouco a reflexão filosófica, né? Então, nos padres da igreja, nós vamos ter a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, né? Desde o começo do cristianismo sempre teve essa organização. Então, no Oriente vão ter os padres orientais, no Ocidente os padres ocidentais. E padre aqui não é necessariamente sacerdote ou bispo, é no sentido de pai, ou seja, aqueles que realmente, ali no começo, defenderam a fé, foram os nossos pais da fé nesse sentido, né? De procurar guardar a tradição que vinha dos apóstolos, os verdadeiros ensinamentos de Cristo, combatendo as mais diversas heresias que existiam ali no início da igreja, as confusões e divisões, etc. Então nós vamos ter um primeiro momento do primeiro século até o ano 325, você tem o primeiro período da patrística, onde tem os chamados padres apostólicos, como Santo Inácio de Antioquia, né? São Policarpo de Esmirna, né? O pastor de Hermas e outros autores, que vão estar mais próximos da era apostólica, né? Depois vem os padres apologistas, que se colocavam em defesa da fé, como São Justino, e aí vai se desenvolvendo, ou seja, o primeiro século, o segundo século, né? Terceiro século, as escolas cristãs, né, de Alexandria, né, de Antioquia, na Síria, também foram se desenvolvendo. E ao mesmo tempo que a igreja foi se desenvolvendo, se estabelecendo, no primeiro momento sob perseguição, sendo muito perseguida, né, chamada Igreja das Catacumbas. E em 313 tem o famoso Edito de Milão, do imperador Constantino, que garante a liberdade religiosa ao cristianismo. E é lógico que com essa liberdade religiosa e outras coisas, isso ajudou muito na expansão da igreja e a estruturação da igreja. Da mesma forma também que muitas polêmicas, né? Porque tinham muitos questionamentos, ou seja, você tinha questionamentos dos gregos, romanos, enfim, de pagãos, que questionavam a doutrina cristã, fazendo várias acusações de irracionalidade e outras coisas. E os cristãos, de uma certa forma, se sentiam, né, no dever de responder esses questionamentos, essas objeções e essas críticas. Mas no interior da própria comunidade cristã também foi surgindo muitas divisões, muitos conflitos, muitas discussões sobre quem era Jesus,
né, sobre quem era a Santíssima Trindade, enfim. Essa própria relação com o imperador, essa aproximação entre a igreja e o império, não foi tão tranquila como as pessoas acham que foi, né, porque os cristãos, evidente que estranharam, até hoje fomos perseguidos, porque o imperador agora está querendo se Uhum. aproximar. Né? Enfim, então esse contexto todo acabou gerando um monte de questionamentos, os cristãos até tentando resolver dilemas, né, externos e internos, e foram surgindo heresias, né, como o gnosticismo, o montanismo, né, e nesse contexto aí, nesse período, principalmente o chamado arianismo, que dizia que Jesus, né, que era o filho, era inferior ao pai, né, a ideia de um Deus inferior, subordinado, né, para o subordinacionismo. E aí no ano 325 ocorre o primeiro concílio de Nicéia, justamente por causa dessas polêmicas arianas, e aí é elaborado o primeiro concílio, né, a primeira parte do credo niceno-constantinopolitano, né. Essa primeira fase da patrística, veja que foi longa, né? Você está falando do século I até o ano 325, ou seja, até o início do século IV, tá? Aí o segundo período, ele começa no processo de recepção do concílio de Nicéia, o primeiro, em 325, e vai até 451. Essa segunda fase, esse segundo período, é chamado de período áureo da patrística, né? Por quê? Porque vai ter uma efervescência intelectual muito grande, vai ter aqueles nomes, né, que geralmente são mais conhecidos, é mais ou menos desse período. Então você pega São Basílio, né, os padres capadócios, né? São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo, né? Todos esses autores estão no mundo grego. Então você vai ter a Igreja Oriental, a patrística grega, e aí devemos tomar cuidado, porque as igrejas orientais não se reduzem à patrística grega, né? Aos padres gregos. Existiram outros, mas a grande maioria foram de padres gregos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Santo Agostinho não está nesse universo, ele está no outro. Ou seja, Santo Agostinho é um padre latino, ele é um romano, é isso que nós precisamos entender. Isso tem consequências, né? Isso tem implicações. Então ele é um romano, nasce em 354, portanto, nessa segunda fase, nesse segundo período da patrística. Ele nasce desse segundo ponto, né? E aí, evidentemente, que ele vem de uma família onde a mãe era cristã, mas o pai era pagão, né? A mãe Mônica, o pai Patrício. Mas desde pequeno, como ele mesmo reconhece, ele foi ali vendo essa realidade cristã, foi aprendendo um monte de coisa com a mãe, né? Estudou uma educação clássica, né? Questão das artes liberais, porque em Roma, a humanitas romana era uma certa continuidade da paideia grega, evidente com algumas adaptações, né? E portanto, Agostinho vem, né, de uma escola que teve a oportunidade de estudar ali a gramática, a retórica, né, a dialética, da mesma forma que a aritmética, a geometria, a música, a astronomia, etc., a própria questão da filosofia. Então ele teve contato com todas essas coisas, né? Então, do ponto de vista cristão, nós precisamos entender isso. Ele, como cristão, nasce no contexto da segunda fase da patrística e se converte nesse mesmo período, porque é de 325 a 451, que é quando ocorre o Concílio de Calcedônia, né? Então, de 325 a 451 tem a segunda fase. Santo Agostinho nasce em 354 e morre em 430. Então, ele nasce e morre nesse segundo período, né? Nesse apogeu aí da patrística, né? O terceiro período, que é a partir de 451, aí já é o período do término, né? Das finalizações do período patrístico, e que já está também no comecinho já da Idade Média, etc., do período medieval. Então, é toda uma fase de transição. Então, finalizando esse ponto, acho que o que é importante salientar, em primeiro lugar, é assim, Santo Agostinho é um romano, né? Ele recebeu uma educação romana. Ele leu literatura romana, né? Então, Virgílio, por exemplo, é um autor importante, Catulo, né? Da mesma forma como grandes historiadores romanos como Terêncio, né? E outros. Então, você vai pegar na obra de Santo Agostinho, ele vai fazer muitas referências a esses autores romanos, porque ele recebeu uma educação romana. Depois ele mesmo vai fazer uma crítica, né, da educação que ele recebeu, dizendo que tinha muitas coisas lá que ele não concordava, enfim, com o tipo de pedagogia, né, predominante ali. Isso não quer dizer que ele discordasse de tudo, né, mas enfim,
vai fazer várias críticas. Então dizer que ele é um romano quer dizer que o aspecto prático, ético, vai ter uma força muito grande na sua vida, essa questão das artes liberais, né? A gente vê isso principalmente nas primeiras obras, nos primeiros textos dele, né? A literatura romana, como eu disse, tá? E muitos vão dizer, professor, mas ele não foi influenciado por Platão, né? É muito comum nos livros aparecerem isso, né? Que Santo Agostinho era platônico, né? Então aqueles esqueminha, né? São Tomás é aristotélico, Santo Agostinho era platônico, né? É. Essas Aham. coisas ridículas que existem nos livrinhos por aí e carregado da internet. Se as coisas fossem tão simples assim, tava bom, né? Era fácil de resolver tudo. Mas Uhum. enfim, não é tão simples assim. Então, de Platão mesmo, Santo Agostinho provavelmente não leu quase nada, né? Não deve ter lido nada. Ele leu textos platônicos. O que quer dizer isso? Tem um autor que já era da era cristã chamado Plotino. Então ele leu textos de Plotino, talvez de Porfírio, né? Que eram autores neoplatônicos, ou seja, que estavam dentro da tradição platônica, né? Que seguiam ali elementos do pensamento de Platão, que foi um grande filósofo, né? Grego, que fez a primeira escola filosófica, que foi a Academia, na Grécia. Mas lá para trás, né? Lá em meados do século IV a.C. Então, nós temos um Agostinho que é um romano, você entendeu? Que com mais ou menos 18, 19 anos ele leu uma obra de quem? De Cícero, que foi um grande autor romano. Uma obra de Uhum. Cícero chamada Hortênsios. Ele leu essa obra, que era um elogio, uma exortação sobre a filosofia, sobre a importância de buscar a verdade na vida, a sabedoria, né? De não ficar só escravo de paixões. Aí ele lê esse livro mexe com ele, porque ele se identifica totalmente, né? Ele vê, bom, sou eu esse daqui, né? Ou seja, eu não estou preocupado com verdade, sabedoria, coisa nenhuma. Estou preocupado com outras coisas, entendeu? Tô muito mais escravo de paixões e de vícios. E Cícero dava a entender que uma pessoa assim era digna de dó, né? Ou seja, uma pessoa que vivia escrava de um monte de paixões e não tinha o mínimo de interesse de buscar a verdade, era um miserável. Essa é a verdade. Então, Agostinho, na sua juventude, ao ler a obra de Cícero, isso mexe com ele, né? Alguns até chegam ao ponto de dizer que ali é o princípio da sua conversão, né? Da sua mudança, porque mesmo que seja uma coisa meio filosófica, né? Ou seja, ele começa a se interessar em buscar a sabedoria, a verdade. Por mais que, evidente que no primeiro momento ele não sabe nem o que é a sabedoria, nem o que é a verdade, né? Ele busca esses negócios e, a partir, sei lá, do que ele ouviu, talvez até de alguns, tipo, manuais de filosofia que ele devia estudar lá na época dele, né? A própria concepção que ele tinha de filosofia também vai se desenvolvendo historicamente, né? Ou seja, o que ele entendia por filosofia, depois o que ele passou a entender por filosofia. Então, tem essas coisas assim. E aí, como todos nós sabemos, quer dizer, ao ler o Hortêncio de Cícero, e quer encontrar a verdade, a sabedoria, aí a gente vê a influência da mãe sobre ele. Onde ele vai buscar essa verdade? Na Bíblia. Mas aí ele não encontra, ele diz que não entendeu nada, que está muito confuso, e ele não encontrou essa verdade lá. E aí ele continua a busca. Para onde ele vai? Para o maniqueísmo, né? O maniqueísmo era tipo uma corrente filosófico-religiosa gnóstica, né? Ou seja, para os gnósticos, né, a origem do mal está na matéria, né? Então essa coisa de que existe um conhecimento especial, meio que intuitivo, né, que vai nos salvar, e a origem do mal está na matéria, e portanto eu tenho que ir me afastando de tudo aquilo que é material e corpóreo para poder me libertar, me purificar, para ter essa gnose, né, essa iluminação, esse conhecimento, etc. Tudo. Então, durante um tempo, ele ficou ali no maniqueísmo, porque o maniqueísmo, digamos, dava algumas respostas para algumas perguntas e dúvidas que ele tinha. Ficou mais ou menos, sei lá, 8 anos, 9 anos lá, flertando com esse povo, né? E os maniqueus, a gente não pode esquecer que também se consideravam cristãos, eles achavam que eles eram cristãos. É evidente que a maioria da igreja na época não concordava com isso, nem hoje, né? Porque muita coisa que eles pensavam e acreditavam não batia com a doutrina oficial. Então, vai ter ali uma briga muito intensa, né? Agostinho se decepciona com o maniqueísmo, aos poucos vai se afastando e vai se aproximando da igreja, né? Mas essa aproximação da igreja também foi devagar. Ele que foi passando por várias cidades, estudando, né? Até chegar na cidade de Roma, depois em Roma vai para Milão, né? Ele que era professor de retórica, por aí a gente vê a formação que ele teve, era professor de retórica, né? Oratória, e
teve lá suas decepções, né, com os alunos, entendeu? Tinha lugar que os alunos eram muito bagunceiros, muito sem educação mesmo, né? Ou seja, pagavam direitinho, mas não deixavam ele dar aula. Em outros lugares, em Roma, por exemplo, os alunos eram muito bem educados, mas era tudo caloteiro, não pagava aula. Então ele foi tendo essas decepções aí, etc, enfim. Até que ele foi parar na cidade de Milão. E esse ponto é importante porque na cidade de Milão ele conheceu Santo Ambrósio, né? E ouvindo os sermões de Ambrósio, é que ele entrou em contato com esses textos neoplatônicos, com uma maneira diferente de interpretar a Bíblia. Santo Ambrósio usava o chamado método alegórico, né? Que foi desenvolvido na escola de Alexandria. E esse método diz o quê? Que a Bíblia tem um sentido literal, mas tem um sentido espiritual, né? Que não existe só o sentido literal, a literalidade, aquela coisa de pegar o pé da letra, etc. Mas que também tem esse sentido espiritual, né? Que, enfim, vai se desdobrar. E aí isso chama a atenção de Agostinho, essa maneira de Santo Ambrósio interpretar a Bíblia, esse uso que Santo Ambrósio fazia dos textos de Plotino e de outros autores, né? Então isso vai mexer muito com ele, mas ele já vinha se aproximando da igreja, né? Ele já vinha se aproximando da igreja, algumas coisas ele aceitava, mas ele ainda não tinha aderido totalmente à igreja católica, tanto que nem batizado ele era, né? Ele estava ali, né? Naquela situação, não sabia se ia, se não ia. E aí, na medida em que ele foi conhecendo Santo Ambrósio e essa tradição platônica, de uma certa maneira, o conhecimento da tradição platônica ajudou muito Santo Agostinho em algumas coisas. Por quê? Porque através dessa tradição platônica ou neoplatônica, ele acabou descobrindo, digamos, um instrumental filosófico diferente, um instrumental de trabalho diferente, né? Ferramentas de pensamento diferente. E isso ajudou ele a enfrentar determinados problemas teóricos que ele tinha muita dificuldade de aceitar, como o problema do mal, o problema do livre-arbítrio, a questão da natureza de Deus, né? Porque ele, enfim, tinha um modo muito materialista e racionalista de pensar antes de se converter, né? E aí, nessa trajetória toda, chega um determinado momento que ele realmente tem lá a sua vivência, a sua experiência com Deus e dá a sua adesão, né? Ele realmente se torna católico, ele narra isso nas suas confissões, né? Ele mostra toda a sua trajetória e de fato, ou seja, quando nós falamos em Agostinho, me parece que a gente pode olhar Santo Agostinho por alguns ângulos, né? O primeiro ângulo é esse que eu tentei mostrar para vocês, ou seja, Agostinho é um romano, está no contexto romano, bebe essa cultura romana, tanto que o que ele conhece da cultura grega é por intermédio da cultura romana, né? Da sua formação. Agora, ele também nas suas confissões mostra o quê, né? Por isso que as pessoas se identificam muito rapidamente com Santo Agostinho, né? Porque ele sem usar a palavra existência, né? Mas ele traz à tona a existência humana. A existência tal como ela é, com seus paradoxos, com seus conflitos, com as suas angústias, com seus medos, né? Com os seus vícios, misérias, pecados. Então é o que eu brinco, eu falo, você estuda Santo Agostinho, lê Santo Agostinho, não tem como você não se identificar com alguma coisa. Por quê? Porque você é humano, é isso, né? Então não tem como, se você não tem um vício, tem outro. Não é porque ele fala de todos, então não tem jeito, né? Então, no fundo, é aquela história, muitos até chegou, hoje até está na moda dizer isso, né? Dizer que Santo Agostinho foi um grande fenomenólogo, né? O pessoal usa esse tipo de linguagem, alguns acho que é anacronismo, né? Uma coisa fora da época, porque a fenomenologia surge só no final do século XIX, né? Com Husserl, né? Mas uma coisa é certa, ou seja, se o método fenomenológico significa ir às próprias coisas e observá-las a partir do modo como elas se manifestam a nós, né? Ver como de fato a realidade se dá a se conhecer a nós, Santo Agostinho, de uma certa maneira, realmente foi isso mesmo. Porque para ele é isso, vamos olhar para a realidade, vamos olhar para a vida e vamos ver como é que essa realidade se manifesta a nós, como é que ela se dá a conhecer a nós. Esse que é o grande ponto, né? E ele é um expert nesse sentido, né? Então eu acho que no segundo momento que a gente vê um Agostinho que narra sua trajetória de miséria, de vícios, de pecados, e ele era mesmo, ele era vaidoso, uma pessoa soberba, vaidosa, né? Todo mundo frisa muito apenas o lado sexual, né? Como Santo Agostinho sai com todas as mulheres de Hipona lá, da cidade que ele nasceu lá agora. Enfim.
Mas não é bem assim, ou seja, tem o aspecto afetivo, tem o aspecto sexual, mas existiam outras misérias, outros problemas, né? Então, era uma pessoa vaidosa, orgulhoso, gostava de ser reconhecido e aplaudido pelos outros, né? Gostava de vencer um debate pelo prazer de vencer o debate, para mostrar que a retórica dele era melhor. Tanto que quando ele vai ouvir Santo Ambrósio, ele mesmo reconhece que ele foi ouvir os sermões de Ambrósio, não é por causa do conteúdo. Ele foi lá para avaliar, para ver se Santo Ambrósio sabia falar direito, para ver se tinha Uhum. domínio de gramática, de retórica, de oratória, etc, né? Mas aí ele mesmo diz que ele foi pego por Deus, porque em um determinado momento ele percebeu que ele não estava prestando mais atenção no estilo, na forma. Ele estava prestando atenção no conteúdo do sermão. E aí ele diz, foi ali que Deus me pegou, né? Então, finalizando esse primeiro momento, eu diria isso. Agostinho é um romano, você entendeu? Mas além disso, é um pensador, alguns vão dizer fenomenólogo, outros vão dizer existencialista, né? Com todas essas dificuldades que essas palavras têm, porque, repito, existencialismo é uma corrente filosófica do final do século XIX e início do XX. Método fenomenológico é a mesma coisa, então tem que tomar muito cuidado, né? Eu não gosto muito de usar esses termos. Mas uma coisa para mim é muito clara, o Santo Agostinho é um perito em existência humana. Ele procura mostrar a existência humana tal como ela é, tal como ela se apresenta a nós, ou seja, o drama humano, o paradoxo humano, né? O ser humano que é capaz de grandes coisas e ao mesmo tempo de coisas tão miseráveis. E ao mesmo tempo, Agostinho, na medida em que se converte, vai encontrando Cristo, ele se torna também ao mesmo tempo um grande místico e um grande pastor de almas. Então nós temos o homem, que é um romano, que é um perito em humanidade e existência, mas nós também vamos ter um místico, né? Não é à toa que Santo Agostinho é chamado de mestre da interioridade, doutor da graça, mestre do Ocidente. Esses títulos não são por acaso, né? Então eu finalizaria isso. Quando me pergunto quem é Agostinho, quem é Santo Agostinho? Santo Agostinho foi tudo isso daí, ou seja, o cara realmente, né, ele desenvolveu um pensamento, além do que ele leu, até do que ele refletiu e estudou, ele desenvolveu um pensamento também a partir das suas experiências, a partir da sua própria vida, né? Isso diz muito, ele é um dos poucos autores que você vê que a vida dele, a experiência dele está presente nos textos, né? Está presente naquilo. Então, é um romano, isso a gente não pode desmerecer. É um romano, a cultura romana vai ter uma influência muito grande na vida dele, na personalidade e na sua obra, mas além de ser um romano, né, ele de fato foi um grande intelectual, foi um grande pensador. E muitos me perguntam, professor, mas filósofo ou teólogo? É tudo misturado. Santo Agostinho não dá para separar, entendeu? Porque para ele a verdadeira religião é filosófica e a verdadeira filosofia é religiosa. Ele não separa, tá? O contexto é esse, e o conceito de filosofia e teologia ainda não está delimitado naquele contexto ali do século IV, século V. Isso Seria mais essa ideia só no de século III. filosofia, a filosofia cristã, sim? Seria essa ideia Ele usa a que ele vem expressão trazer? filosofia cristã, só que é muito peculiar. E aí tem que tomar cuidado. Porque o que ele chama de fato de filosofia cristã, né, é uma maneira muito peculiar de compreender a relação entre fé e razão. Ou seja, para ele, filosofia cristã é como se fosse sinônimo, pra você ter uma ideia, de doutrina cristã. É isso. Ele usa um pouco esses momentos. Então, finalizando, essa primeira parte é isso. Acho que tem que entender que ele é um romano, é um grande pensador, né? E na medida que foi se convertendo, realmente se tornou um grande cristão, porque ele se tornou depois padre, né? Ou seja, ele não foi só leigo. Ele tinha um projeto de fazer um mosteiro, de unir a vida de oração com a vida intelectual. Então, Santo Agostinho queria viver também a oração e o ócio filosófico, né? O mosteiro dele fez uma regra, né? Tem até a regra de Santo Agostinho, e ali ele procurava unir isso. Então, ele foi um pastor de almas. Então, ele conseguia, ou seja, ele conseguia ter ao mesmo tempo toda uma vida de oração e de interioridade e intimidade com Deus,
Ele era um pastor de almas, preocupado com as pessoas e cuidava das pessoas. E, ao mesmo tempo, tinha uma efervescência intelectual absurda, né? Ou seja, ele produziu mais de 90 obras, só para a gente pensar nisso. Eu estou falando do autor do quarto século. Não Uhum. tinha computador, não tinha papel, não tinha caneta. Tá falando de, né, de papiro, entendeu? Então você imagina, né? Tanto que muitos textos de Santo Agostinho nem foi ele que escreveu, ele ficava falando, editando, eram outros que ficavam copiando, que ficavam escrevendo, né? Então, mais de 90 obras. O seu epistolário, né, que chegou até nós, mais de 230 cartas, né? Mais de 300 sermões que foram registrados. Então é muita coisa, né? Tanto que para você conseguir ler isso, você vai levar não sei quantos anos para conseguir, sendo que existe um problema prático, porque a maioria das obras de Santo Agostinho não tem tradução em português, né? Ou Uhum. seja, por exemplo, as cartas, os sermões, não existe tradução em português, né? O original é em latim, ele escreveu em latim, e você tem traduções em francês, inglês, alemão, espanhol, italiano, né? Mas em português não tem. É isso. E assim, e ele não se converteu tão jovem, né? Pelo que eu andei vendo, ele que demorou alguns anos para a conversão dele. O processo de conversão também não foi rápido, então essa produção toda foi após a conversão. Então imagina o quanto que esse homem não produziu, né? E o quanto esse processo de conversão, Sim. essa demora, essa investigação não contribuíram para que essa fé dele fosse tão enraizada, tão firme, tão forte a ponto de depois produzir com essa intensidade, né? Talvez se ele tivesse tido aquela conversão que muitos imaginam que é um estalar de dedos, assim, é da noite para o dia, talvez ele não tivesse tido a firmeza e a profundidade na fé necessárias para produzir tanto, né? A graça Tanto que para muitos cuidar disso tem tudo, até né? autores que falam, em vez de falar de conversão, coloca até no plural, né? As conversões de Santo Agostinho, né? Como se ele fosse passando por etapas, né? Processos todos, enfim. Mas de fato, assim, ele mostra isso que realmente foram anos, não foi uma. é, foi uma caminhada. Nas confissões ele deixa isso bem claro, né? A quantidade de anos que ele foi passando, né? Foi o que eu falei, leu o Hortêncio, foi buscar na Bíblia, depois o maniqueísmo. Do maniqueísmo, eu até não falei aqui, mas ele teve uma fase cética, ele ficou meio com dúvida. Não que ele colocou tudo em dúvida, mas ele começou a achar que as verdades metafísicas a razão humana não teria capacidade de conhecer, né? Foi se aproximando aos poucos do catolicismo, conhecendo ali o neoplatonismo, quer dizer, até ele realmente ser batizado, assumir, né? Tanto que os primeiros diálogos dele que ele escreveu, ele era um neocatecúmeno, nem batizado ele era ainda. Mas fala, Fernanda, que você levantou a mãozinha. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção sempre em Santo Agostinho, né? O processo de conversão dele, que é um processo longo. Quando eu li Confissões, me chamou muita atenção porque eu não esperava um livro tão poético, um livro tão. Uma literatura, um livro gostoso, bonito de ler. Normalmente a gente está acostumado a ler livros de santo com biografia, onde é mais narrando os fatos, narrando os milagres, uma linguagem diferente, né? Mas quando eu li Confissões, eu me senti meio que entrando na jornada do herói, de certa forma, que a gente tanto está acostumado na cultura pop, porque eu via toda essa jornada de conversão que ele passou desde a infância, a vida, os pecados, a perdição, a busca da verdade, me chamou sempre muita atenção essa busca da verdade que ele tinha, né? Ele nem chamava assim, mas ele tinha esse desejo dentro dele de algo a mais que o levou à conversão. E aí, até o fim da sua jornada, da jornada do herói dele, que foi de fato a conversão ao catolicismo que fez esse grande santo. E dentro dessa jornada, ele precisou do mestre, ele precisou dessa ajuda do ancião que tinha, né, aquele conhecimento, que é O o. ponto, eu acho que ele vai mostrar bem claro, veja bem. Ele desperta para essa questão da verdade e da sabedoria, mas aonde ele vai buscar isso? Ele vai buscar isso na exterioridade. Exatamente. Ele quer Ele buscar tem, na ele tem todo interioridade, um nos processo sentidos, para chegar, para e isso descobrir é que estava interessante. dentro, né? Até que Uhum. ele descobre que, na realidade, a via que vai ajudar ele a encontrar Deus não é a via da exterioridade. Não é a via só da questão dos sentidos, é a via da interioridade. Então, eu vou ter que descobrir o plano da inteligência, eu vou ter que descobrir o plano do pensamento. Entendeu? E nesse plano da interioridade, isso é bem claro nas suas confissões, por exemplo. No livro sétimo das confissões, é como se ele mostrasse a sua conversão intelectual. Ele muda o modo de pensar, a maneira como Uhum. ele vê o mundo, a maneira como ele concebe Deus, a realidade.
Tudo isso muda, mas não é suficiente. Por quê? Porque ele fala, eu não quero só compreender, eu não quero só entender melhor, eu quero possuir. Bom, possuir pressupõe querer, pressupõe amor. Ou seja, tem que ter conversão da vontade. Não basta apenas conversão da inteligência. E isso é uma coisa muito séria, eu acho que ele pode nos ensinar muito hoje em dia. Né? Eu aproveito, como vocês disseram, um podcast conservador, e eu não tenho nada contra, ao contrário, mas eu vejo um erro que às vezes hoje está se cometendo. Eu vejo muita gente lendo, um monte de gente lendo um monte de livro, um monte de gente estudando um monte de coisa, e só acaba ocorrendo uma conversão intelectual. Ou seja, a vontade continua pervertida, a vontade continua dividida, a vontade continua fraca, né? E aí a pessoa quer muito, aí ela usa a inteligência dela para justificar tudo isso. Não. Santo Agostinho mostra que sim, há um processo. Eu tenho que ir do exterior para o interior e sempre pressupondo a graça. Ou seja, se eu encontro a verdade é porque antes foi a verdade que me encontrou. É a verdade que me encontra por primeiro, é Deus que me ama por primeiro. Isso é bem agostiniano. Não é à toa que Santo Agostinho, um dos autores que ele mais cita e estudou, foi São João, foi a tradução joanina. Ele tem um comentário do Evangelho de São João e ele tem um comentário das Epístolas de São João. Agora, por que São João chamou tanta atenção de Santo Agostinho? Por causa da questão do amor, dessa ideia do amor. Né? A famosa frase de Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Aí o pessoal pega essa frase e fala, tá vendo, Santo Agostinho falou pra fazer o que eu quiser. Não entendeu nada, né? porque é óbvio que ele tá, aí tem que ver o que ele entende por amor, né? Qual é o conceito de amor aqui. Então é óbvio que ele tá falando de um amor ordenado. Se eu amo ordenadamente, verdadeiramente, eu não peco. Porque eu vou amar cada coisa de acordo com o seu grau de perfeição. Eu vou amar de forma justa. Portanto, eu vou amar Deus em primeiro lugar. Então, enfim, isso não tem muita dificuldade de entender, né? Da mesma forma que por que ele cita tanto São Paulo? Por causa da questão da graça. Por causa da necessidade da graça. Eu preciso da graça de Deus. A graça é gratuita, a graça é anterior a qualquer mérito. Né? E Deus dá a graça do jeito que ele quer, para quem ele quer, quando ele quer. Então, repito, não é à toa que ele vai ser chamado de mestre da interioridade, porque vai valorizar muito a questão da via interior, né? Porque Deus habita no meu íntimo, no mais íntimo do meu íntimo, ele é o mestre interior, então eu preciso aprender a cultivar a vida interior, a percorrer a via da interioridade, que é pelo pensamento, pela inteligência e pela vontade, mas eu também preciso, né, percorrer uma outra via, porque Cristo não é só o mestre interior, ele é o verbo encarnado. E se ele é o verbo encarnado, ele nos ensinou uma outra via, a via da humildade. Não é só a via da interioridade, é a via da interioridade, junto com a humildade impulsionada pela graça, que me leva a chegar até o céu, até a pátria da bem-aventurança celeste. Então, por isso que eu gosto muito de Santo Agostinho por causa disso, porque ele tem toda essa dimensão intelectual, ele tem todo esse aspecto filosófico e teológico, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas, professor, mas ele não é muito pessimista, né? Por causa dessa coisa do pecado original, porque a criança já nasce com pecado, não sei mais o quê. Não, ele não é pessimista, ele é realista, é isso. Ou seja, ele é até o contrário, se você pensar, ele tem até um otimismo metafísico. Por quê? Porque para Santo Agostinho, tudo que existe, pelo simples fato de existir, já é bom. Acabou. Porque tudo que Deus criou é bom e belo. Agora, as coisas existem, pelo simples fato de existir, são boas e belas, mas o ser humano tem uma coisa chamada razão e livre-arbítrio. Né? Então ele pode fazer escolhas, ele pode ser responsabilizado por um monte de coisa. E aí entra essa grande questão, é o paradoxo e o drama humano. Então, quando ele chama a atenção, é para isso. É como se ele estivesse dizendo, o ser humano caiu sozinho, mas não consegue se levantar sozinho. Ou seja, é o drama humano, é o paradoxo humano. Que só vai começar a se resolver o dia que o ser humano tiver a devida humildade para reconhecer que ele precisa de ajuda e que sem Deus ele não vai chegar a lugar nenhum. Que aquela felicidade, aquela beatitude que ele tanto almeja, que ele tanto quer, no fundo, é Deus. E que não adianta e que ele só buscar vai fora, atingir o né? dia que ele contemplar Deus face a face. Então Agostinho tem a coragem de colocar os dedos nas feridas, né? Ele viveu aquilo.
Ele sabia o que era ser apaixonado, teve lá a concubina, juntou com a mulher, teve o filho, não sei mais o que, depois a mulher foi embora, ficou sozinho com o filho morreu cedo. O filho Eu fico morreu, é. imaginando o que ele sofreu também. Sofreu com a Uhum. partida da mulher, porque ele amava. Ele até queria casar com ela, não casou porque Santa Mônica atrapalhou um pouco lá, não deixou um monte de gente, né, de acordo com as regras lá da época. Aí ficou com o filho morreu cedo. Então ele sofre com a partida da mulher que ama, sofre com a morte do filho, né? E depois vai sofrer na igreja, porque ele vai ver as divisões, as heresias, e Santo Agostinho sempre procurou lutar pela unidade. Então ele sofria com muito isso, né? Ele era um homem do diálogo, né? Ele debatia em praça pública com arianos, com maniqueus, etc. Mas ele debatia para quê? Porque ele queria salvar almas. Ele queria ajudar aquelas pessoas a verem a verdade e a voltarem para o seio da igreja, né? Ele debatia com donatistas, pelagianos, entendeu? Os pelagianos achavam que o pecado de Adão não prejudicou nada a nós, a natureza humana era íntegra, e que é como se a graça de Deus e a natureza fosse a mesma coisa. Santo Agostinho diz, não, vocês estão confundindo tudo isso. Os donatistas só queriam uma igreja totalmente santa, né? Agostinho, vocês estão loucos, porque a igreja é santa, mas os filhos e as filhas da igreja é misericórdia, né? Então uma igreja feita só de santo vai sobrar quem, me fala? Né? Então, ele vendo tudo isso, acredito eu que sofreu bastante também. Então esse é o Santo Agostinho, ou seja, ele pode nos ensinar muito. Tanto para aqueles que são cristãos, que são católicos, a riqueza da fé, a necessidade do Cristo, da graça, da igreja, a maneira como ele vê tudo isso. E um Agostinho também que nos ensina muito sobre a realidade humana, sobre a miséria humana. O ser humano é capaz de grandes coisas e coisas miseráveis. É um paradoxo, né? Uma coisa assim que o mesmo que é capaz de dar um pedaço de pão para um pobre é mesquinho, egoísta, orgulhoso e por aí vai. Exatamente. Meu, que história fantástica, né? Você Verdade. escuta uma história dessa, você fica pensando assim, tipo, caramba, e não é ficção. Isso que é o Exatamente. melhor, né? É real, né? Uma história real. E justamente por isso que a gente busca trazer, né? Esse tipo de riqueza, né? Que a nossa igreja tem, que a nossa história mesmo tem, né? Que a nossa civilização também tem, né? Sim, sim, Até sim. mesmo porque nós nos apegamos aí a tantos símbolos vazios, né? A tantos heróis vazios de mentira, e a gente tem um santo dessa magnitude, né? Com uma história dessas, né? E a gente não tá falando só de um homem, né? Que teve ali as suas misérias, que teve ali as suas dificuldades, mas a gente tá falando de um gênio. E a gente não tá falando só de um gênio, a gente tá falando de um santo. Então, assim, tudo num homem só, um homem de carne e osso, né? Então, a gente Foi escuta uma muito coisa. especial, é o que eu É disse. Você inspirador, pega, né? você tem o homem, você tem um pastor de alma, você tem um místico e um intelectual. De fato, é Uhum. especial, né? Que no Tudo em fundo uma tudo é pessoa graça, né? só e que passou por todas as etapas da vida humana, todos os sofrimentos Nas comuns obras da vida. dele, você vai encontrar isso. Acho que muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Professor, mas quais obras? Assim, o cara escreveu muito, né? Então, mas eu acho que as obras mais conhecidas, com certeza, as Confissões, onde ele Uhum. inaugura esse gênero autobiográfico, né? Mas aí tem que tomar cuidado, é aí que engana, porque muitas vezes o pessoal acha que as Confissões de Santo Agostinho é apenas uma autobiografia, e não é, porque nas Confissões Agostinho ele fala dele, ele fala do passado, mas ele não faz só isso. Ou seja, na Uhum. realidade, Santo Agostinho, quando ele fala de si, no fundo, ele usa a própria história como pretexto para falar da realidade humana. Então, Uhum. em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: olha, esse daqui que fui eu, tudo isso que eu passei, tudo isso que eu vivi, etc, etc. No fundo, você é a mesma coisa. Uhum. Ou seja, muda o nome e o endereço. Você entendeu? Então, ele vai mostrando que os conflitos, os vícios, as paixões, as misérias, a necessidade da graça, da mesma forma a providência de Deus, é como se ele tivesse, de uma certa maneira, todo ser humano passa mais ou menos por isso. Por isso que as Confissões de Santo Agostinho não é só a história da vida de um santo. As Confissões de Santo Agostinho também é um verdadeiro tratado de antropologia. É um estudo, uma reflexão profunda sobre a realidade humana e a relação do ser humano com o seu princípio originário, que é Deus.
Né? Por isso que às vezes é tão difícil de ser entendido. Porque não é simplesmente a história de uma conversão, né? Porque ali está tudo misturado. Ou seja, vocês falaram, professor, literatura. Sim, mas não é só literatura. É literatura, é poesia. Se você pegar o texto em latim, você vai ver a questão da métrica. Tem textos, tem trechos das Confissões, para você ter uma ideia, o livro 10º das Confissões, por exemplo. Ele escreve de uma maneira onde a estrutura em latim se transforma num verdadeiro louvor e canto a Deus. A estrutura, a composição, porque era a ideia do texto ser lido em voz alta, né? A gente não pode esquecer isso. A leitura silenciosa, ela foi surgindo depois. Né? Na antiguidade era muito comum ler em voz alta, né? Por vários motivos. Então, você tem ali literatura, poesia, filosofia, teologia, espiritualidade, está tudo misturado. Uma segunda obra dele que é importantíssima é A Cidade de Deus, talvez seja a obra maior dele, onde ele faz toda uma reflexão sobre o sentido da história. O princípio, o início de todas as coisas e o fim da história. Né? E também talvez o seu De Trinitate, né? A sua trindade, onde uma das grandes obras é onde ele procura refletir como é que Deus pode ser uno e trino ao mesmo tempo. Então, eu diria que as três grandes obras, geralmente que são mais citadas por Santo Agostinho, isso é Confissões, Cidade de Deus e Trindade. Mas repito, né, se você quiser estudar realmente, você vai ter que ler as cartas, vai ter que ler os sermões, e tem outros textos belíssimos também, como o De Magistro, né, o famoso O Mestre. Então você tem aí obras bem interessantes e importante é não ter medo, né? Eu acho que aos poucos é ir lendo, se aproximando desse autor que pode nos enriquecer e nos ajudar em vários aspectos, seja na vida intelectual, seja na vida moral, ou seja na vida espiritual, etc. Exatamente. E essas obras, elas vão refletindo, né, também o momento, né? Interessante que nas obras dele ele tem muito essa união do pensamento clássico, né, com a fé católica. Ele debate muito a questão das heresias, né, como você falou mesmo, né? Ele era um grande polemista, um defensor da fé também. E também, até mesmo a gente está falando ali da Cidade de Deus, ele vai também trazer, né, essa questão também da queda do Império Romano, né? Então, são momentos ali que ele viveu, um momento muito turbulento, né? Assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acusados, né? São acusados pela queda do Império. Agostinho mostra que não. Que o Império ruiu, caiu, foi por causa dos seus vícios, né? Ou seja, foi abandonando de ter uma vida virtuosa por uma vida de vícios, né? E que na realidade, aí Agostinho também aproveita e diz, mas no fundo, o Império surgiu e se estabeleceu, não foi só por causa de virtude, não. Foi por causa da providência de Deus, porque Deus é que rege todas as coisas e conhece todas as coisas. Sim. Porque se Deus não tivesse permitido isso, nem isso teria. Mas enfim, Lucas, vamos. Eu só estou preocupado com questão do horário que eu tenho. É isso, né? Acho que seguir para a conclusão. Vocês querem acrescentar alguma coisa antes? Ou podemos seguir? Maravilha. Então a gente vai concluir, professor, muito simples. Vou colocar uma musiquinha aqui, vai fazer os agradecimentos finais, reforçar a questão das redes sociais e já encerrou, tá bom? Pode fazer aquela terceira pergunta se você quiser, eu respondo rápido. Pode ser? Qual foi a contribuição, não é? De Santo Agostinho para o mundo ocidental. Então eu faço essa na conclusão, pode ser? Isso. Maravilha, então. Então eu vou começar aqui com a conclusão. Muito bem, então entrando aí na conclusão desse episódio, né, professor? Quero levantar aqui uma última questão, né? É claro que a gente está dando só uma introdução aqui, né, sobre a obra de Santo Agostinho, sobre a vida de Santo Agostinho, né? Como o professor disse ali, são anos, né, para estudar esse grande autor, esse grande gênio, esse grande santo místico, né? Mas essa pergunta, né, que eu acho que é muito importante, né? Qual é a influência, né, que a gente pode dizer assim, a influência de Santo Agostinho para o pensamento ocidental, a influência de Santo Agostinho para a igreja, né, como um todo também? Eu diria que tem dois elementos, né? No sentido da cultura ocidental em geral, e principalmente da filosofia, Santo Agostinho influenciou muito no aspecto dessa coisa da vida interior, da interioridade, né? Se estudar a questão da alma, da mente humana, da questão da consciência, ou seja, toda essa coisa da inspeção do próprio espírito, né?
Então, se você pegar o século XVII, por exemplo, de Descartes e outros autores, você vai ter a chamada ali subjetividade cartesiana. Depois a questão mais para frente, no XIX, é a intencionalidade. Tudo isso acaba sendo um desdobramento da chamada interioridade agostiniana, né? Essa coisa do homem interior, da inspeção do próprio espírito, ou seja, como compreender a si mesmo. Então é lógico que ele não inaugura totalmente isso, porque antes dele Sócrates, Platão, de uma certa forma, né, já valorizava essa coisa do famoso conhece-te a ti mesmo, né, o autoconhecimento. Só que o Agostinho modifica algumas coisas, ele aprofunda tudo isso, né? E aí a influência dele no âmbito da filosofia me parece que foi mais nesse sentido. Então, essa valorização da interioridade e essa ideia de entender os problemas a partir da interioridade. Isso é uma coisa que eu acho que ele vai ser bem dele. E em termos de igreja, teologia, ele vai ter muitas coisas, né? Mas eu acho que, com certeza, o que ele mais colaborou foi a questão da graça, né? A necessidade da graça de Deus na nossa vida. Essa coisa de que a graça é anterior, a graça que vem antes, a graça que é gratuita, né? Que é Deus que nos ama por primeiro, enfim, que de fato nós precisamos da graça de Deus, né? Sem a graça nós estamos na desgraça. Isso e Santo Agostinho vai frisar muito isso, né? Isso não quer dizer que Santo Agostinho vai dizer que Deus faz tudo sozinho, etc. Então, tem a famosa frase dele: Deus te criou sem a tua ajuda, mas não pode te salvar sem a sua colaboração. Então, para Santo Agostinho, nós precisamos da graça, mas a graça não substitui a natureza, a graça não anula o nosso livre-arbítrio e por aí vai, né? Então, esse é um terreno difícil, às vezes é um assunto bem polêmico, que até hoje da discussão entre os cristãos, mas enfim, eu acho que ele, tanto na filosofia quanto na teologia, foram essas duas coisas, a interioridade e a questão da graça. E eu acho que em termos de cultura em geral, é a questão existencial, Lucas. Eu acho que o Agostinho realmente ele foi um existencialista antes dos existencialistas. Ele foi um dos primeiros que teve a coragem de chamar a atenção para o drama humano, para a miséria humana, para o paradoxo humano e, e mostrar a existência tal como ela é de fato. Que muitas vezes é dura, é pesada, parece que nada tem sentido, e ao mesmo tempo ele vem e mostra que essa existência só tem sentido em Cristo, em Deus. Ou seja, na medida em que o ser humano se afasta de Deus, essa existência se torna insuportável, né? E realmente vai ficar parecendo que só a morte é a solução. Então eu vejo que Agostinho, com essas temáticas, influenciou muito a história, a nossa cultura, né? E é por isso que muita gente até hoje, não só católicos, mas até ateus, leiam Santo Agostinho e estudam Santo Agostinho. Uhum. É isso aí, né, gente? Então, concluímos aí com chave de ouro, né? Esse podcast aí que ficou espetacular, né? A gente Que pode até aula, colocar o né? nome. Que aula, né? Dá até pra colocar o nome, né? Santo Agostinho e coloca assim entre parênteses. Comece por aqui, né? É, Porque é um bom, exatamente. é uma boa introdução, né, para quem quer conhecer um pouco mais, né, e também conhecer mais do que só sobre Santo Agostinho, mas sobre a nossa civilização mesmo, sobre a Igreja Católica mesmo, sobre a cultura, né, como o professor colocou muito bem aqui na conclusão, né, desse podcast. Mas, professor, muito obrigado, né? Muito obrigado aí pela sua presença. Por essa Nós aula aqui, maravilhosa. por essa aula maravilhosa, né? Pra gente, assim, foi uma experiência, assim, uma experiência incrível mesmo, né? Tá participando, né, dessa aula. E eu acredito que também para os nossos ouvintes, tá bom? Muito obrigado e seja sempre bem-vindo aí pro Amém. podcast. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e que Deus abençoe esse trabalho de vocês, que com certeza é um trabalho bonito e necessário. Vivemos momentos de muita confusão e eu posso garantir, né, de muita gente machucada e desorientada. Então nós precisamos ter essa coragem e essa caridade de partilhar essas coisas para aqueles que querem, né? Então que Deus abençoe todo esse trabalho de vocês e mais uma vez obrigado pelo convite e obrigado também àqueles que ouviram em todo esse podcast. Amém, né? E é isso, né? Mais uma vez, siga a gente, né? Os links aí estarão na descrição, né? Todos os links aí também para você ter acesso a mais conteúdos do professor, também para você seguir o Bacon, seja no Instagram, no YouTube também.
E também, né, se você quiser nos ajudar, né, ajudar a manter esse podcast, né, nós temos aí um sistema, a gente precisa pagar por esse sistema. Então, se você quiser colaborar com a gente, né, nos ajude na nossa campanha do Apoia-se, apenas um cafezinho, né, ou um pãozinho, né, seja ali R$ 1, R$ 5, R$ 10, aquilo que você puder ajudar, nós ficaremos eternamente gratos, né, e já agradecemos também os colaboradores, né, que já ajudam a manter esse podcast. Muito bem, então, agradeço você que nos acompanha até esse momento, fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.